Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Hoje, pela graça do Senhor, continuando nosso estudo de 1 Coríntios, estamos no capítulo 10, a partir do verso 13. Primeira Coríntios 10, a partir do verso 13. Diz assim: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar? Pai, graças te damos por mais uma vez nos encontrarmos aqui na tua casa de oração e por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo zelo, ó Deus. Te agradecemos por esta oportunidade e pelo fôlego de vida. Te agradeço por cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, por aqueles que estão nos seus lares, ouvindo, ó Deus, este estudo. Que a tua palavra repouse no coração de cada um de nós, de modo que possamos nos fortalecer na fé e não pecar contra o Senhor. Livra-nos do mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui o nosso estudo da semana passada, uma vida que agrada a Deus, hoje é a parte 2. Este capítulo nos chama a atenção para que nós vivamos uma vida que busque em tudo agradar a Deus e também a testemunhar da sua maravilhosa graça diante dos homens e também diante do próprio Senhor. Ele nos ensina aqui ainda a desfrutarmos de uma intensa gratidão ao Senhor em qualquer que seja a circunstância, pois em tudo Deus é bom. Ele é misericordioso. E aí quando nós olhamos aqui para este capítulo 10, nós vamos ver Paulo nos dando conselhos e alguns mandamentos para que nós tenhamos uma vida que realmente agrade a Deus em todo o nosso proceder. Paulo começa com esse discurso aqui no capítulo 8, quando ele fala dos alimentos consagrados e tal. Em alguma medida, algumas pessoas podem olhar aqui para esse texto e falar assim, mas parece que Paulo está se contradizendo com relação àquilo que ele falou no capítulo 8. Mas eu digo, se nós olharmos apenas superficialmente, se nós olharmos um pouco mais a fundo e entendermos o que Paulo está ensinando aqui, se nós cruzarmos as informações, nós veremos que elas são complementares uma à outra. E aí Paulo nos chama a atenção aqui, logo de começo, no verso 13, para o fato de que nós jamais seremos tentados
além da nossa capacidade de resistir. O sentido correto aqui para essa palavra tentados seria não no sentido da tentação propriamente dita, mas de uma provação em todos os níveis da nossa vida, seja no nível espiritual, no nível carnal, emocional, ou seja, Deus não vai fazer ou não vai dar uma provação maior do que aquela que nós conseguimos suportar. Também traduzido aqui por tentação. Então, mas o sentido correto seria, na verdade, com relação à provação na sua forma mais ampla, mais completa, pois trata a respeito de todo tipo de prova a qual nós estivermos sujeitos. E desta maneira aqui, olhando para o texto, nós não podemos simplesmente usar daquela fraca desculpa: a tentação foi mais forte do que eu. Muitas vezes a gente faz uso dessa frase, né? A tentação foi mais forte. Eu não consegui resistir. E aí quando Paulo fala aqui que não sobrevém a nós tentação maior do que nós podemos suportar, automaticamente esse discurso ele cai por terra. Porque aí é como se Paulo estivesse falando assim: você só vai cair em tentação se você quiser. Porque de uma forma ou de outra, Deus vai te capacitar a não cair. Se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver buscando a Deus, Deus vai dar a capacidade de você passar além disso, de você fugir, de você correr da tentação. Ora, se eu sei que eu tenho dificuldades em alguma área da minha vida, obviamente, eu não posso ficar me arriscando justamente na área que eu sou mais fraco. O que nós devemos fazer? Fugir. Se eu estou andando numa estrada e eu sei que nessa estrada pode ter um leão pronto para me devorar, eu vou continuar nessa estrada? E aí diz, vai ou não? Alguém chegar para você e falar assim: olha, não segue esse caminho aí não, porque lá na frente tem leões. E eles devem estar famintos. Meu irmão, na mesma hora eu viro as costas e vou embora. Diz que tem uma ilha, pertence ao território brasileiro, em alto mar. É a Ilha da Queimada Grande. Alguém já ouviu falar? A Ilha da Queimada Grande é a ilha que tem a maior quantidade de serpentes venenosas no mundo. Uma quantidade, assim, gigantesca. E são serpentes perigosas. Tem uma espécie de serpente lá, eu não lembro agora o nome, que a picada dela, se ela não for tratada em poucas horas, leva a pessoa a óbito. E tem pessoas que se arriscam a ir para esse lugar. É a mesma coisa. Se eu sei que eu tenho deficiência, se eu sei que eu tenho dificuldade em alguma área, eu não posso me arriscar a me aproximar. Diz um historiador que nessa ilha tem um farol que era que a Marinha tomava conta, né? E uma vez eles contrataram uma pessoa para tomar conta ali desse farol, para todo dia acender. E aí foi um casal, né, com filhos, e passado algum tempo percebeu-se que o farol não estava mais acendendo. Quando foram verificar, a família estava morta. Tinha sido atacada pelas serpentes e morreram.
Depois disso, diz que a Marinha contratou um sistema automatizado que ele ligava todas as noites, né? A entrada nessa ilha é totalmente controlada, as pessoas não podem ir lá sem autorização. O que eu quero dizer com isso? Que se eu sei que o lugar é perigoso, se eu sei que eu vou ter problema, eu não vou. Paulo está falando aqui, está dando um alerta. Pode acontecer de você ser provado, ser tentado, mas você só vai cair se você quiser. Porque Deus, Ele vai dar uma válvula de escape. Ele vai fazer com que você enxergue uma saída. Obviamente que também não podemos ficar tentando Deus. Já falar assim, eu sou fortão, eu sou um cara, não vai acontecer nada comigo, né? Então, eu posso fazer, posso acontecer. O sujeito, por exemplo, que tem problemas com droga, ele vai fazer o que na biqueira? Se ele não quer mais usar droga. Eu vou lá evangelizar. Deixa para outro evangelizar, meu irmão. Vai cuidar da tua vida, vai fazer outra coisa. O sujeito tem problema com pornografia. Ele vai ficar na internet à noite sozinho. Não dá, né? Então, a pessoa tem que se policiar também. Como diz o outro, tem que se ajudar. E tem que continuar na caminhada buscando a Deus, estando na presença de Deus. Então Paulo aqui ele vai reforçar esse conceito ao nos lembrar que o Senhor ele sempre vai nos dar um escape. Ele nos lembra aqui que Deus ele nos dá a opção de nós recusarmos. Nós, como seres racionais, que temos uma livre agência, alguns podem chamar de livre arbítrio, nós temos opção de escolher, sim ou não. Certo ou errado. Dificilmente alguém vai nos forçar a fazer alguma coisa que nós não queremos fazer. Em especial se nós sabemos que aquilo é errado. De vez em quando eu vejo alguns programas policiais, né? E aí quando o sujeito cai, quando a polícia prende, a primeira coisa que ele faz é falar assim, é que eu fui convidado aí para o companheiro ali, né? E eu não tinha como dizer não. Todo mundo tem como dizer não, não é verdade? Agora, você tem a possibilidade de dizer não e dizer sim. Você tem a possibilidade de ir ou não. Você tem a possibilidade de adulterar ou não. Você tem a possibilidade de roubar ou não. Você pode matar ou não. São escolhas que nós fazemos. E eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma somatória das escolhas que nós fazemos. Se fazemos escolhas boas, nós teremos bons resultados. Se fazemos escolhas ruins, meu irmão, não tem como fugir de um resultado ruim. Ou, como diriam alguns, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é diferente. Alguém certa vez diz, né, que quem planta vento, colhe tempestade. Se eu fico alimentando a minha alma com coisa ruim, o resultado disso vai ser algo ruim. O contrário disso também é verdadeiro. Se eu alimento a minha alma com mais de Deus, se eu busco a Deus, se eu busco me encher com o Espírito Santo, automaticamente eu me fortaleço. E o Espírito Santo em mim vai me acusar sempre que alguma coisa estiver saindo da direção. E vai falar, calma aí, volta para esse lado aqui que isso aí não vai dar certo. Ontem eu estava vendo uma reportagem, um sujeito lá do Mato Grosso, desses programas sensacionalistas, né? Foi lá mostrar uma ponte lá que estava quebrando um pedaço e tal. E aí ele falou assim, você vê, fizeram isso aqui, gastaram um monte de dinheiro e não colocaram uma mureta. Não satisfeito em mostrar, ele foi se pendurar na ponte. A inteligência, né? O que aconteceu?
que todo mundo poderia esperar. Caiu, quebrou as 2 pernas. Está na internet, aí depois vocês procurem. Não precisava ser nenhum ser super inteligente para adivinhar que isso poderia acontecer. Você está entendendo? Tem gente que parece que procura. Tem gente que vai atrás. Poderia ter acontecido alguma coisa pior, poderia. Então, irmãos, a gente não pode usar essa falsa desculpa de que, eu não sabia, foi mais forte do que eu tenho escolha, eu tenho opção. O problema é que muitas vezes nós não queremos parar, porque o pecado é uma coisa assim, digamos, prazerosa, a princípio. É alguma coisa que a gente até deseja, né? Dá o prazer de fazer aquilo ali. A gente não quer muitas vezes desviar da rota da destruição, porque o pecado muitas vezes é atraente. Porém, é preciso lembrar que o fim gera vergonha e morte. Muitas pessoas, no desejo de esconder o seu erro, de esconder alguma coisa errada, acaba criando um outro problema maior ainda. Já perceberam isso? O sujeito, às vezes, para esconder um adultério, ele vai e mata a amante. Ou, para esconder um roubo, ele mata a testemunha. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de alguma situação assim parecida, né? Em outras palavras, um abismo chama outro abismo. O salmista foi muito sábio quando ele escreveu isso. O pecado, ele sempre vai nos arrastar para um abismo maior, para um pecado maior, para algo que vai depor contra nós mesmos, para algo que vai mostrar a nossa verdadeira índole, o nosso verdadeiro caráter. A tendência do pecado é sempre nos causar vergonha. Você já viu alguma pessoa que peca ter orgulho de dizer que peca? Ou de mostrar o seu pecado? Vamos falar aqui, por exemplo, do sujeito que trai a esposa. Ele tem coragem de falar para a esposa que ele traiu? Muito difícil, né? O sujeito que rouba, ele tem coragem de dizer que ele roubou? O que matou, tem coragem de dizer que matou? Pelo contrário, sempre arruma uma desculpa. E essas desculpas, ou essa forma de esconder, sempre vai levar a pessoa cada vez mais para o buraco. Sempre vai fazer com que ela se aprofunde ainda mais no erro e no pecado. Por isso que nós devemos fugir do pecado. A palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando Paulo fala que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, o que ele está dizendo com isso? É que as tentações ou as provações que vêm contra a nossa vida, elas não são mais poderosas do que a nossa força de vontade de não pecar. Em especial se nós estivermos alicerçados em Cristo. Se nós tivermos comunhão com Deus, seguramente a nossa tendência ao erro e ao pecado será menor. Obviamente, podemos errar? Sim, somos seres falíveis, somos pessoas que estão sujeitas ao pecado, mas a possibilidade de nós pecarmos, ela sempre será menor. Então, mais uma vez eu quero dizer que nós não temos como justificar o erro. Diante da palavra de Deus, se nós dissermos que o pecado foi mais forte do que nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Agora, a pergunta correta é: o meu desejo de pecar foi mais forte ou foi mais fraco?
do que a tentação. Esse é o X da questão. Muitas vezes o nosso desejo de fazer aquilo que nós sabidamente, reconhecidamente sabemos que é errado, é mais forte ou não. Às vezes a gente está vendo o erro, a gente está vendo o buraco que a gente está entrando, mas ainda assim a gente quer pagar o preço, que é arriscar. E Paulo está falando, se você fizer isso, meu irmão, você é indesculpável. Indesculpável. Porque Deus sempre vai te dar o escape. Não adianta dizer, a tentação foi mais forte. Porque você sempre tem uma forma de escapar disso aí. Um exemplo clássico, José. Todo mundo chama, né, José do Egito. José, filho de Jacó. Ele tinha todas as possibilidades. Ele tinha confiança do seu Senhor, tinha o domínio sobre toda a casa do seu Senhor. Talvez, se ele cedesse aos desejos da esposa do seu Senhor, quem sabe ele talvez não ficasse nem sabendo. Mas ele preferiu recusar. Tendo as circunstâncias favoráveis para pecar, ele preferiu se manter fiel. Se a gente olhar, por exemplo, para Daniel, longe da sua família, longe da sua terra, ele ainda preferiu se manter fiel e não pecar contra o seu Deus. Agora o contraste disso também é verdadeiro. Se a gente olha para Davi, ele olha do seu terraço ali e vê uma mulher nua se banhando, o que ele faz? É essa aí que eu quero. Com tantas outras no seu harém. Ele queria justamente aquela que era de outro homem. Ele poderia simplesmente ter virado as costas e falado assim, opa, essa aqui não é para mim. Mas ele escolheu errar. E não o suficiente, né? Não contente com isso, ainda mandou matar o marido da mulher depois que ela ficou grávida. E isso reforça, né, aquilo que nós falamos, que um abismo chama outro abismo. Davi, no afã de esconder o seu erro, ele se torna um assassino calculista e cruel. Sem chance de defesa. Talvez isso acontecesse na sociedade moderna, ele seria condenado à prisão perpétua ou, quem sabe, até mesmo à pena de morte. Em alguns países. Então, nós precisamos entender que se nós resistirmos ao pecado e buscarmos a direção e o livramento do Senhor, certamente Ele nos capacitará, pelo Seu Espírito Santo, a vencer até mesmo as mais duras provas, as mais duras tentações, pois Ele não se agrada em ver a nossa queda e a nossa destruição. No verso seguinte, verso 14, Paulo, em continuação a essa mesma linha de pensamento, ele vai dizer, olha, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Mas por que Paulo falou daquilo antes e agora ele está falando para fugir da idolatria? Porque a idolatria é um tipo de pecado, e é um dos mais comuns, inclusive entre os crentes. Talvez alguém fale assim, mas eu não me prostro diante de imagens, de estátuas. Mas quantos ídolos a gente coloca na nossa vida? Quantas coisas nós colocamos em primeiro lugar? E tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, que não Deus, se torna um ídolo na nossa vida. E aí vem mais uma vez a questão da tentação. Da provação. Então Paulo nos exorta aqui a fugirmos da idolatria. E não apenas dela, mas de toda forma de pecado, ou de ídolos que nós colocarmos no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Inclusive nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus.
Nós colocamos o nosso ego no lugar de Deus. Nós colocamos os nossos desejos no lugar de Deus, a nossa vontade no lugar de Deus. E isso se torna um ídolo para nós. Fazer aquilo que eu quero, às vezes, é muito maior e mais importante do que fazer a vontade de Deus. Ficar confortável em casa, às vezes, é muito mais importante do que estar aqui na nossa reunião, juntos para adorar a Deus, para buscar a presença dEle, para aprender mais. Talvez alguém possa falar assim, mas eu posso fazer isso na minha casa? Tudo bem, você pode, mas muito mais importante é nós estarmos em comunhão aqui. E a palavra de Deus fala justamente sobre isso, lá em Hebreus 10, 25. Nos versos seguintes, Paulo apela agora para aquilo do qual os coríntios mais... Eu ia falar os corintianos, né? Nada contra. Né, Ana? É bom mesmo. Então, Paulo aqui, ele agora apela para aquilo que os coríntios mais se orgulhavam, a sabedoria. Eles se julgavam sábios. Mas não a sabedoria de Deus. Aqui eles falam da sabedoria humana mesmo. Mas ainda assim, Paulo fala assim, olha, vocês são sábios, entendam isso que eu estou falando. Não falo como pessoas sábias, então julgam vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, e todos participamos do único pão. Paulo agora ele vai falar, continuando nessa mesma linha de pensamento, e apelar para que os cristãos de Corinto eles usassem a sabedoria para discernir o que era bom e o que era ruim, o que era certo e o que era errado. A atitude que eles estavam tendo com relação aos cristãos mais fracos na fé, levando-os a pecar, quando se sentavam nas festas pagãs e muitas vezes nas consagrações dos alimentos aos ídolos. Então Paulo fala assim, olha, eu apelo para a sabedoria de vocês, julguem então a respeito da comunhão que vocês devem ter entre si, selada através do sacrifício de Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, se nós comungamos da mesma fé em Cristo, se nós comemos de um único pão que é Cristo, se nós relembramos esse sacrifício e bebemos do cálice que simboliza o sangue de Cristo, e isso nos faz ter comunhão uns com os outros e também com o próprio Deus, parem um pouquinho para pensar naquilo que vocês estão fazendo, porque isso não é bom. O problema de Paulo aqui, que Paulo reforça para os cristãos de Corinto, não era o fato propriamente dito dos cristãos ali de Corinto comerem dos alimentos que eram consagrados. Não era esse o problema. O problema era a mente e a consciência daquelas pessoas que viam isso acontecer. Lá no capítulo 8, os irmãos já viram. Paulo fala, considera que os ídolos não são nada. O alimento que é consagrado é alimento. Tudo foi feito por Deus. E nós vamos ver isso também aqui nos versos seguintes, depois, na semana que vem. Tudo foi criado por Deus e tudo é de Deus e é para Deus. Agora, se a minha consciência, sabendo que tudo pertence a Deus, e eu posso fazer todas as coisas, inclusive o verso 23 fala, todas as coisas são lícitas, então se todas as coisas são lícitas, eu participar de uma festa pagã, né, em homenagem a Diana, por exemplo, seria lícito, porque para alguns eles criam que
Diana não era nada. Um pedaço de gesso lá, um pedaço de mármore. Então, se fizesse lá um banquete lá em homenagem a Diana, o pessoal comeria aquilo lá tranquilamente, porque sabia que Diana, quem que é Diana? Nada. Agora, quando eles comiam isso e levavam outras pessoas que tinham a consciência de que a Diana dos Efésios é uma deusa, então eles estavam levando as pessoas, os irmãos na fé, com essa consciência ainda a pecar. Porque quando eles comiam um alimento consagrado, entendendo que aquilo fazia parte do culto de uma deusa, automaticamente eles entravam em comunhão com a idolatria também daquelas pessoas. Pela consciência fraca que os outros cristãos tinham. Que aqueles que não eram não tinham uma fé tão robusta quanto esses possuíam. E aí Paulo ele continua aqui, verso 18. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ou seja, aqueles que se alimentavam do sacrifício participavam do culto, segundo o costume dos israelitas. Por isso eles eram proibidos de comer. E aí o verso 19 diz, o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Nem o que é sacrificado tem valor, e nem o ídolo tem valor. Mas, por trás do ídolo tem uma divindade demoníaca. Ou tem uma entidade demoníaca. Tem um demônio. E quando o sacrifício era oferecido àquele ídolo, na verdade ele estava sendo oferecido a um demônio que estava por trás daquela imagem. E aí quando o sacrifício era oferecido àquela entidade e a pessoa ia comer aquele alimento, pensando na divindade daquela entidade, sem considerar que Deus é o único Deus, eles se tornavam participantes da comunhão com os outros pagãos. Aí ele continua. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo está falando, olha, meus irmãos, é melhor vocês se absterem disso. Porque senão vocês vão levar a pessoa que é fraca na fé a pecar. Achando que o que ela está comendo em favor daquela entidade. Porque se ela fizer isso com essa consciência, de fato ele estará em comunhão com os que agem dessa mesma forma. Induzindo o seu irmão a pecar. Induzindo o outro a ter uma atitude não mais de fé no único e verdadeiro Deus, mas de alguém que tem um coração duplo, uma dupla adoração. Participa do culto a Deus, mas participa também do culto aos ídolos. Deu para entender? O problema não era o comer o alimento sacrificado, mas era a consciência que eles tinham com relação às imagens, com relação aos ídolos. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. E aí então fica mais nítido agora nós percebermos que o grande problema era de fato o que estava se passando no coração de cada um. Muitos, apesar de terem saído da idolatria, continuavam com o seu coração na idolatria. Não tinham
se desvencilhado ainda daquele espírito idólatra, daquela mente idólatra. Você quer ver um exemplo? A pessoa ela sai de um culto de uma determinada religião, com algum costume, e ela vem, por exemplo, para a nossa igreja. Muitas das coisas que eles falam ou pensam está relacionado àquela religião. Alguns nomes que pronunciam estão ligados àquela religião ou àquela determinada igreja. E às vezes até nós mesmos, né? Às vezes fala lá, a palavra lá. Vocês entenderam, né? Por quê? Isso é uma coisa que está enraizada em nós. E até a gente conseguir se livrar desses, como dizem alguns, dos ranços, né? Da antiga vida, da antiga religião. Isso, às vezes, muitas vezes leva tempo. Eu, graças a Deus, apesar de não ter nascido batista, fui para a igreja batista muito cedo. Então, todas as lembranças que eu tenho são de ser batista. Não tenho nenhuma lembrança forte assim de outra religião, a não ser quando eu ia fazer uma visita esporádica. Mas tem aqueles que foram criados naquela cultura que tem isso muito forte. Ainda. Então, por causa das pessoas que têm ainda uma cultura ainda ligada à sua antiga religião, nós precisamos nos policiar. Agora, existem aqueles que mesmo que saíram de uma outra religião, se fortaleceram tanto na fé que olham para aquilo e percebem que aquilo ali não é nada. Está entendendo? E com isso elas podem crescer cada vez mais na fé, na caminhada cristã, e podem avançar cada vez mais. Agora, isso não serve de desculpa para nós ou para aqueles que são mais fortes, falar assim, estou pouco me lixando, estou pouco me importando com o que o outro pensa. Nós precisamos ter uma atitude de amor para com todos. Se eu sei que eu faço alguma coisa e isso ofende a fé do meu irmão, o que é que eu tenho que fazer? Deixa para lá. Eu vou me abster de fazer aquilo. Vou deixar de fazer aquilo por amor ao meu irmão. Para que ele não se ofenda, para que a fé dele não se ofenda. Para que eu não leve ele a pecar. Eu tenho que demonstrar amor a ele. Então, irmãos, Paulo nos ensina aqui que nós precisamos seguir os passos de Cristo, fazer a mesma coisa que ele faria. Quando a gente vê Jesus Cristo em muitos dos seus ensinos, com pessoas que estavam vivendo uma vida pecaminosa, ele demonstra compaixão e ele não condena, a não ser aqueles que deliberadamente se achavam os mais, o suprassumo da religião, o sabe tudo. A esses ele condenava veementemente, com força mesmo. Ele sentava o pé no peito. Agora, aqueles que eram mais simples e mais humildes, ele tratava com amor. Basta a gente olhar o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério. Olha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Simples assim. Assim nós aprendemos hoje que devemos ter um coração totalmente consagrado a Deus, louvando a Ele com tudo que somos e temos. Aprendemos ainda que se temos
dúvida com relação a alguma coisa, devo ou não devo, posso ou não posso, o nosso fiel da balança, né, deve ser o amor. Deve ser agradar a Deus. Deve ser a comunhão com o meu irmão. E então o melhor deixar para lá. Se eu sei que não vai agradar a Deus, se eu sei que vai fazer o meu irmão pecar, deixa passar. Precisamos ainda nos aproximar ainda mais de Deus para conseguir fugir do pecado, resistindo às provações e tentações que surgirem no nosso caminho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Se você tem alguma dificuldade, com algum pecado, com alguma coisa que você sabe que muitas vezes você não consegue resistir, não é vergonha nenhuma admitir o seu erro, confessar para alguém, para alguma pessoa mais próxima de você, e pedir ajuda. Pedir e falar, olha, estou com um problema nessa área, me ajuda em oração, me ajuda cobrando de mim, se eu conseguir vencer isso. E isso, irmãos, é libertador. Porque quando a gente dá essa autoridade para alguém nos cobrar com relação a algumas coisas, fica mais fácil da gente prosseguir. A gente saber que a gente tem que prestar contas para alguém faz com que a gente se policie mais. Isso, eu digo, se não fosse o suficiente sabermos que nós temos que prestar contas para Deus, né? Mas às vezes fica mais fácil a gente prestar contas para alguém que é humano como nós, que conhece as nossas falhas, os nossos problemas. Às vezes tem as mesmas dificuldades que a gente. Não tenha medo de pedir ajuda. Claro, tenha cuidado com as pessoas com quem você vai falar, né? Tem pessoas que não dá para confiar muito. Então tenha também essa sensibilidade. Tem gente que se você contar alguma coisa agora, daqui a pouco só a torcida do Corinthians fica sabendo. Então, e aí depois não adianta chorar o leite derramado, né? Uma vez aconteceu uma situação comigo de uma pessoa que contou uma experiência que tinha acontecido e me envolvia nessa história, né? Só que contou para a pessoa errada. A pessoa que compartilhou esse evento, né? Compartilhou para a pessoa errada. Logo, dezenas de pessoas estavam sabendo. Isso ajudou em alguma coisa? Pelo contrário, né? Então, compartilhe com alguém, mas alguém que realmente seja da sua confiança, alguém que você saiba que vai te ajudar, que não vai te atrapalhar. Irmãos, para reforçar mais uma vez o que nós falamos logo no começo, diante de Deus a gente não tem como usar desculpa. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou pecador. De fato, Ele sabe de tudo isso. Mas a palavra de Deus também nos garante que quanto mais próximo nós estivermos dele, menores serão as chances de nós errarmos. Quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, mais o Espírito Santo nos guiará no caminho certo. Mais nos fortaleceremos e resistiremos às tentações. Mais nós poderemos comprovar que aquilo que Paulo disse aqui é verdadeiro. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana. Ou seja, tentação que você não pudesse resistir. Seja em qual área for. Eu, particularmente, já tive experiências de situações assim que eram muito difíceis para mim lidar e controlar.
situações que eu tive que buscar a Deus para que Ele tirasse aquele problema, aquela dificuldade que eu tinha. E uma certa vez, pedi que Deus me ajudasse com uma dificuldade que eu tinha. E eu sei que passaram-se vários dias. De repente, quando eu dei por mim, já faziam muito tempo que eu não tinha mais relação com aquela dificuldade. E aí eu percebi como que Deus ele é fiel na sua palavra, em agir na nossa vida à medida em que nós depositamos diante dele as nossas fraquezas. Ele nos fortalece. Ele tira da nossa mente. Passa aquela tarjinha preta. E aí, então, quando nós nos arrependemos, ele diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu não sei o que que está passando na sua mente, o que é que tem te afligido, qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que nós temos um Deus fiel que não nos desampara, que fortalece a cada um de nós todos os dias, sempre. Então que nós possamos crer nisso aí, e nos fortalecer cada dia mais diante do Senhor. Amém? Vamos orar?